Olá, colorados e coloradas, canal Colorado Coerente, e vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama e é a nossa grande instituição, nosso grande clube que veneramos. Ontem o jogo contra o Bragantino foi um jogo muito bom, porque a gente fez algo que a gente sempre tem que fazer. Aquela marcação-pressão em cima do sistema defensivo, aonde a gente não dá paz para o sistema defensivo. Assim eles não sabem, eles não conseguem sair jogando com a liberdade que a gente estava dando em alguns jogos. A gente tem que ressalvar, claro, que em alguns determinados jogos em que a gente, no mês de setembro, que a gente havia jogado pelo Brasileirão, muitos que estavam ali eram ou reservas ou terceiro reservas. Mas mesmo assim a gente teve alguma coisa, saiu alguma coisa, a gente criou, mas mesmo assim foram partidas para regulares e ruins. Mas dá para ressalvar isso. Mas ontem foi muito bom, porque ontem a gente teve só com o Galhardo 3 chances, 2 gols e uma chance em que ele recebeu e poderia ter progredido mais pro gol, assim, para poder ter um melhor ângulo para chutar, porque ele acabou se adiantando. Se ele tivesse progredido um pouco mais pro gol, poderia ter chutado cruzado ou do lado ali com a saída do Júlio César, mas dentro de um todo foi muito bem o Galhardo. A gente teve o Patrick, que perdeu um gol que estava bem fácil para fazer. Perdeu 2, ele teve uma chegada bem forte no primeiro tempo, onde ele chutou rente ali no gol, o goleiro defendeu, que ele estava de lado assim, uma chance que ele podia ter cruzado, mas ele resolveu chutar, mas mesmo assim tá tranquilo. E outra que ele estava na cara do gol, um cruzamento muito bom, uma jogada bem triangulada ali com o Edenilson, o Heitor, e ele recebeu assim livre, e ele acabou dominando mal e acabou na hora de ajeitar para o chute não fazendo como deveria se fazer. A gente teve o Potker, né? Isso foi o mal, mas mesmo assim acho que o Potker joga porque é um jogador de explosão, que consegue fazer aquela pressão, mas é aquela coisa, né? O Potker tava entrando na área assim, em vez de passar pro Galhardo, que tava do lado dele. Isso que às vezes a gente tem que entender, o jogador inteligente dentro de campo. Porque se é um jogador inteligente que tem a noção do que está acontecendo dentro de campo, porque claro que são esses jogadores inteligentes que acabam se destacando mundialmente, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, os jogadores do Bayern de Munique como um todo, porque eles metem um monte de gol, eles trabalham a bola, eles triangulam, mas eles não são assim, porque não é necessário tu ser fominha. A coisa mais chata e insuportável é jogador fominha que não pensa no coletivo. Tem que pensar na equipe primeiramente, aí depois que tu abrir um marcador largo, aí sim tu começa a querer ser um pouco mais individualista. Mas o Inter fez o que devia ter feito nos demais jogos. Mesmo com algumas peças que não são titulares ou coisa do gênero, mantém a ideia, a maneira de jogar. Porque a torcida ela não vai ficar com raiva ou coisa do gênero caso a gente perca jogando botando aquela intensidade, criando chances, indo pra cima. Porque nenhum time é imbatível e times passam por jogos ruins que acabam não performando bem. Mas é interessante que a gente continue com essa ideia, indo para cima, criando chances, não tendo medo. Outra coisa, eu gostaria que o Moledo estivesse jogando, mas eu gostei também dessa ideia, porque começou com o Zé Gabriel e o Cuesta, o Arthur e o Wendel no sistema defensivo, que, bem dizer, um sistema mais atrevido, que vai ajudar o meio de campo e o ataque, porque eles vão ser de uma forma mais qualificada, porque são bons jogadores, embora o Wendel tenha ficado um pouco mais, mas de repente é alguma coisa do técnico, coisa do gênero, deixou de repente o Arthur subir mais e tentar
fazer alguma coisa lá em cima, que ele fez muito bem, porque ele é muito mais jogador que o Rodinei. Isso que eu não entendo. Muitos gostam do Caetano, talvez às vezes a gente pegue um pouco no pé dele, mas não dá, né? Ele trouxe o Zé Ricardo no último ano e trouxe o Rodinei, embora ele tenha acertado também. Mas tem erros que ficam tão na cara. Eu não sei como é que pessoas bem remuneradas não compreendem que tem jogadores que não vão funcionar. É melhor tu apostar num jovem ou tentar trazer algum destaque de um paulista, de um campeonato paulista, de um mercado sul-americano, porque o Rodinei, ele era reserva, ele é aquele cara da resenha para alegrar o ambiente. É o palhacinho, mas não dá pra jogar num clube como o Internacional. A gente tá muito bem servido com o Saravia e o Arthurzinho. O Arthur é um jogador magnífico e os jovens têm que ganhar mais oportunidades. Porque tu botar 3 jogadores jovens num elenco muito bom, como é do Internacional, porque os titulares são muito bons. O nosso titular, porque infelizmente a gente tem 2 jogadores muito importantes lesionados, mas a gente consegue coisas boas. E a gente tem boas peças jovens de reposição. Embora a gente tenha algumas lesões e jogadores que estão fora por determinados fatores, como um todo, a gente tem um grupo muito bom. Jovens talentosos que podem agregar. E o Edenilson foi muito bem. O meio do Inter tem que ser o Edenilson centralizado, o Bosquilha na direita para chutar e o Patrick no outro lado. Porque uma arma que a gente ganha boa é o Patrick chutando, o Bosquilha chutando. O Patrick tem o vigor físico, ele dribla, ele busca o gol. E o Edenilson é um cara muito bom, um excelente jogador que infelizmente estava sendo meio que deslocado e não estava desenvolvendo aquilo que ele pode. Ele tem condições de dar mais. Eu não sei se também os jogadores não estavam assimilando muito bem o que o Kudê queria fazer, porque deveriam assimilar, né? Porque é algo que tu pode aplicar. E é desse modo. Eles foram muito bem e geraram muitas oportunidades. No segundo tempo também a gente começou a cadenciar um pouco mais o jogo, a tocar, porque isso é interessante também. Porque eu gosto muito do Alessandro, mas talvez infelizmente ele não consiga performar do primeiro tempo ao segundo tempo, porque é um jogador de mais idade, por mais que ele esteja muito bem fisicamente, mas existe em determinado momento do jogo que ele pode sentir um pouco mais. E talvez aquela coisa que muitos dizem que o D'Alessandro não ia conseguir, aquela coisa de intensidade de ir pra cima, aquela marcação-pressão, onde tu sufoca o sistema defensivo do time adversário, não deixando o sistema defensivo do adversário começar a transição pro meio para poder chegar ao ataque. Poderia colocar jovens e deixar o D'Alessandro mais ali no meio para criar jogadas, para segurar a bola, para cadenciar, para gastar o tempo, porque isso é muito bom dentro de determinadas partidas, porque, por exemplo, no jogo do Bahia, a gente poderia ter tido o D'Alessandro, sei lá, entrando, eu acho que ele entrou, mas talvez a ideia podia ter sido segura um pouco mais a bola, vamos ficar com a bola com a gente, vamos fazer que o adversário se desgaste e corra para tentar tirar a bola da gente. A gente teve alguns erros, coisas do gênero assim, nessas partidas, principalmente contra o Goiás, é algo bem sintomático dos laterais horríveis que a gente tem na reserva. Talvez não seja horríveis a palavra, mas ruins, muito ruins, de uma péssima qualidade, porque uma coisa é tu ter o Wendel e o Saravia, que são bons laterais. Talvez tivesse que contratar outro para colocar no lugar do Wendel, talvez alguém que fosse... Não sei também se tem, mas é que o Wendel ele tem que ir pro ataque, ele tem que se somar aos atacantes. Claro, quando ele subir, de repente colocar algum volante, dois volantes um pouco mais, um volante um pouco mais retraído e não fazer com que o sistema defensivo suba muito, mas é interessante ter laterais que cruzam, que tentam a jogada individual, por mais que no último jogo o Wendel não tenha feito muito isso, mas o Arthur teve mais essa liberdade, talvez possa ser do técnico, de repente tu fica um pouco
pouco mais retraído e o outro fica um pouco mais marcando, coisa do gênero, porque contra o América Mineiro, contra o América de Cali, a gente sentiu um pouco isso, principalmente no segundo tempo, onde e também, é claro, a gente estava muito remendado, porque tinham muitos titulares importantes que não tinham jogado, mas é bom a gente ter a ascensão de jovens. Os jovens têm que estar no time do Internacional porque eles dão uma dinâmica boa pro nosso time e eles produzem algo, e a gente tem que entrar com esse espírito de vitória, de ir pra cima, de controlar o jogo, de cadenciar, de não ser afobado em determinados jogos, na defesa, no ataque, e tem que acalmar, não tem que ser porque às vezes também o Zé Gabriel teve alguns erros ontem, mas eu gostei depois que ele usou o Moledo, porque ele viu que a gente havia feito um resultado muito bom, a gente tinha tido intensidade, mas é claro que a gente não pode reproduzir isso nos 90 minutos. A gente consegue 45, de repente até 10 minutos do segundo tempo, mas aí de repente nesse esquema o Kudê tem que trocar peças, colocar jogadores que estejam inteiros, com um vigor físico mais renovado porque não performaram no primeiro tempo, para ir impor aquilo ali que ele quer, vai em cima, não deixa o jogador. O Abel Hernandes fez isso, os jogadores que entraram como um todo fizeram isso, e de repente também a gente controlou um pouco mais o nosso ímpeto em fazer mais e mais gols, porque vai ter muitos jogos, vai ter desgastes importantes, e é bom a gente controlar um pouco, cadenciar um pouco, porque muitos jogadores importantes estão fora por causa de lesões graves, e de repente com um marcador já bem feito, com a gente controlando o jogo e o adversário não desenvolvendo nada e não fazendo com que a gente corra riscos, foi interessante o jogo. Na medida em que a gente ficou mais num controle de jogo ali, trabalhando a bola e tendo chegadas importantes, que acabaram talvez o último passe não tenha sido por muitas vezes ali no segundo tempo bem executado, mas a gente chegou, foi em cima. Mas como um todo o time foi bem. Eu só espero... É bom utilizar todos os jogadores, né? Mas só que tem que cuidar para que... Talvez o Musto... o técnico sempre tem seus erros e seus jogadores bruxinhos que acabam sendo utilizados. De repente, para segurar resultado ou para ser o cão de guarda para defender a defesa, até vai, né? Quando o jogo já estiver quase indo para o final. Mas eu espero que ele não comece com o Musto. O Pote, que de repente eu entenda por causa que ele precisa de um jogador de força, um jogador um velocista que fica correndo de um lado para o outro, mas tem que usar mais o Peglo, o Yuri aberto, tem que usar mais jovens, até porque o time não vai, porque às vezes os treinadores ficam um pouco receosos em usar jovens, porque vai descaracterizar e não vai ser muito experiente para enfrentar os adversários, mas dentro de um time onde tem 11 jogadores, 7 jogadores, para dar aquela rejuvenescida no time, não é algo que vai ser o agravante, até porque jovens somam, porque qualificam o elenco, ainda mais os jovens que a gente tem, que são muito bons. Eu espero que a gente use o Cezinha, porque ia ser um desperdício o Cezinha ir embora, porque ele também poderia dar um meia muito bom, habilidoso, que poderia somar muito no grupo do Internacional. Como um todo, esse exemplo dessa partida tem que ser replicado nos demais jogos, para melhor. Foi muito bom e eu espero que a gente continue nesse caminho, porque o Inter tem que ganhar.